Roman Abramovich vai se desfazer do Chelsea, apesar de contrariado. Instigado por rumores da imprensa britânica, o oligarca russo tomou a decisão de publicar uma nota oficial, curta, como de costume, na qual avisa torcedores e mercado que o clube está à venda. O desfecho dessa história reforça o que o futebol representou para o empresário nessas quase 2 décadas em que deteve o clube. Dinheiro é o de menos. O Chelsea funcionou como máquina de propaganda, em um negócio muito mais complexo do que o campo sugere. Vejamos alguns números. Abramovich comprou o clube britânico por 140 milhões de libras, em 2003, segundo reportagens da época. Ao longo dos anos, investiu centenas de milhões para torná-lo competitivo. Segundo o balanço mais recente, encerrado em 30 de junho de 2021, a empresa que opera o Chelsea tem dívida de 1,4 bilhão de libras com seu dono. Trata-se do dinheiro que o proprietário emprestou a fundo perdido para que o clube fizesse bom futebol. Além disso, de maneira geral, o endividamento dos Blues é praticamente zero. Abramovich não fez questão de cobrar essa dívida durante todo esse tempo, e nem faz neste momento, em que decide vender o clube. Na nota publicada, o russo diz que desiste de qualquer reembolso em relação a essa dívida. O discurso dele é o de que o futebol nunca foi um negócio, e sim uma paixão pura pelo esporte e pelo clube. O oligarca ainda escreveu no comunicado que instruiu seus representantes a doar as receitas líquidas da operação da venda para uma fundação de caridade, alguma entidade que acolhe as vítimas da guerra que a Rússia começou na Ucrânia há uma semana. Apesar dos esforços do magnata para se afastar da imagem de Putin, durante todo esse tempo houve a percepção de que, de alguma maneira, o empresário mantinha proximidade com o presidente russo. Tanto é que, após o início da guerra, o parlamentar trabalhista Chris Bryan criticou publicamente a administração do russo no clube de futebol. Ele citou um documento vazado, produzido pelo governo britânico em 2019, no qual está descrito que Abramovich mantém vínculos com a Rússia, além de se associar em atividades malignas. O visto a que Bryan se refere, nível 1, foi uma facilidade que o Reino Unido criou para que estrangeiros endinheirados se estabelecessem no país. Desde que aportassem pelo menos 2 milhões de libras, tivessem relações com empresas britânicas, esses empresários teriam vistos aprovados. A lei é de 2008. Abramovich fez uso dela parte do tempo. O visto, aliás, é mais um episódio desta história. O mundo hoje se choca com a guerra na Ucrânia, mas os problemas do proprietário do Chelsea com o governo britânico existem pelo menos desde 2018. Foi naquele ano que um ex-espião russo chamado Sergei Skripal sofreu um atentado em Salisbury, na Inglaterra, junto da filha Yulia. Eles foram envenenados e quase morreram. O governo britânico concluiu que a tentativa de assassinato havia partido da Rússia. A autoridade russa afirmou em réplica que o mandante do crime era o próprio Reino Unido. Como retaliação, o Reino Unido mandou embora dezenas de diplomatas russos. Abramovich passou a ter problemas com seu visto britânico. Primeiro, ele recorreu a um passaporte israelense para ter acesso livre à família no país. Depois, conseguiu um passaporte português, para ser considerado um cidadão da União Europeia. O mundo do futebol soube dos problemas pessoais do magnata, quando em 2018, ele esteve ausente do estádio Wembley para a decisão da Copa da Inglaterra, entre Chelsea e Manchester United. Ele parecia longe da administração do clube, e estava mesmo geograficamente distante. Problemas à parte, o fato é que Abramovich ganhou, por meio do futebol, um status que poucos oligarcas russos conseguiram. Como proprietário e investidor ilimitado, ele mostrou ao mundo quem era, onde estava e por que era importante para a paixão dos torcedores, que raramente ligam para questões diplomáticas e geopolíticas no entorno do campo. A lista de títulos conquistados desde 2003 é extensa. 2 Ligas dos Campeões, 2 Ligas Europa, 5 campeonatos inglês, 5 Copas da Inglaterra, 3 Copas da Liga Inglesa, 1 Mundial de Clubes. Seus investimentos foram desmedidos e, em boa parte, causadores de problemas econômicos no futebol europeu. A partir do momento em que um clube vai ao mercado, não com as próprias receitas, e sim com o patrimônio de um bilionário despreocupado com fechar a conta no azul. Clubes vendem seus jogadores acima do valor de mercado. Atletas recebem salários maiores do que deveriam. Em resposta, o fair play financeiro foi implementado pela UEFA, em meados de 2010, como medida para desestimular gastos irresponsáveis. Manchester City e Paris Saint-Germain ainda contribuiriam muito nessa onda inflacionária, também com dinheiro de fora do futebol.
A parte mais importante da história, acima dos resultados esportivos ou das questões financeiras, é que essas 2 décadas do Chelsea não se resumem a futebol e dinheiro. Com a internacionalização das transmissões e com o interesse de bilionários, passam a importar questões como diplomacia, geopolítica e relações internacionais. Se hoje a decisão é pela venda do clube, há um sinal de que o cerco aos magnatas russos, devido à guerra na Ucrânia, tem surtido efeito. Pouco importa o dinheiro que foi injetado todo esse tempo ou o que ele teria a receber de volta. Não se trata de um negócio puramente financeiro. Ao colocar o Chelsea à venda, Abramovich está perdendo a sua bandeira na Inglaterra, uma máquina invejável de propaganda. Qual sua opinião sobre a venda do clube? Comenta aí e aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal.